Olá, sou o Dr. Alexandre Amato, cirurgião vascular do Instituto Amato, e hoje eu vou responder uma pergunta muito comum aqui nos comentários, que é: precisa levantar as pernas antes de colocar uma meia elástica? Bom, em primeiro lugar, eu estou sempre lendo os comentários aqui embaixo, então pode colocar suas dúvidas. Muitas vezes eu tiro ideias dali para fazer novos vídeos. Eu vou tentar responder todas que for possível. Lógico, eu não consigo fazer uma consulta médica por um comentário aqui no YouTube, mas por favor, escreva lá a sua opinião, escreva algum assunto que te interessa e que vale a pena a gente colocar aqui no canal, que a gente está lendo todos eles. Então, em primeiro lugar, antes de responder se é preciso levantar as pernas para usar a meia elástica, eu vou falar algumas coisas importantes sobre a meia elástica e que vai ajudar, obviamente, a entender a resposta no final. Então, a meia elástica a gente costuma colocar de manhã, logo cedo, e tirar à noite. Por que isso? Porque de manhã, logo cedo, a gente tem a perna mais desinchada e no final do dia, com o fato da gente ficar de pé, acaba acumulando mais líquido e inchando, aumentando o volume dessa perna. Obviamente, a questão não é se está de dia ou se está de noite, é se você está de pé ou se você está deitado. Então, se a gente está falando de algum vigia noturno, alguém que trabalha de pé durante a noite, obviamente que essa relação aí vai acabar se invertendo. Mas a questão é, de manhã, como você acabou de levantar da cama e a sua perna já estava levantada, essa perna vai estar desinchada. Então, aliás, esse é o melhor momento para se medir uma meia elástica para comprar. A gente tem que comprar a meia elástica com a perna desinchada. Não adianta ir no final do dia na loja, medir a meia e acabar comprando uma meia para uma perna inchada. Você vai dormir, no dia seguinte você vai colocar essa meia numa perna mais desinchada, essa meia vai estar frouxa. Então, o melhor momento para comprar e medir uma meia elástica é de manhã, porque de noite, ao levantar a perna, o nosso corpo é capaz de fazer esse retorno venoso e retorno linfático, porque ele tem a ajuda também da força da gravidade. É muito importante vestir corretamente a meia elástica para não ter nenhum dano. Então, a meia elástica ela foi feita para tratar inchaço, para tratar trombose, tratar varizes, mas ela pode muito bem causar edema, inchaço, ela pode causar dor, e eu já vi até caso de trombose e tromboflebite por causa de uma meia elástica mal utilizada, mal adaptada. Então é muito importante fazer as medidas corretamente, esticar essa meia no membro, mas não esticar ao máximo, deixar ela esticada de forma que não tenha garrotes, que não tenha linhas compressivas nesse membro, porque essas linhas podem dificultar o retorno venoso. Nunca cortar uma meia elástica. Essas meias elas foram feitas para ter uma compressão gradual, ou seja, embaixo elas comprimem mais do que comprimem em cima, e se você cortar essa meia, ela vai perder essa característica tão fundamental no seu processo de funcionamento. Para espalhar a meia no membro, você pode usar luvas de borracha. Então, normalmente, depois da meia colocada, você vai espalhar essa meia para baixo, tentando tirar todos esses pequenos garrotes. Lembrando que meia calça, ela vai ficar na linha da cintura, então você vai puxar essa meia até a linha da cintura. A meia 7/8 ou meia coxa, apesar dela chamar meia coxa, ela não vai ficar na metade da coxa, não. Ela vai ficar em torno de 4 centímetros abaixo da linha inguinal, ou seja, da virilha. Isso dá mais ou menos 2, 3 dedos abaixo da virilha. Esse é o ponto ideal para colocar essa meia, evitando, obviamente, que forme aquele tecido enrugado, principalmente atrás do joelho. Agora, a meia panturrilha ou 3/4, ela é uma meia que tem que ficar em torno de 2 a 5 centímetros abaixo da linha do joelho, porque aquele ponto é um ponto crítico, onde ela pode escorregar e acabar formando um garrote e acabar impedindo o retorno venoso ou o retorno linfático. Então, seguindo todas essas dicas, você vai acabar se adaptando bem ao uso da meia elástica. Se ainda assim estiver sentindo dor, estiver sentindo inchaço, ou a meia está mal adaptada ou você tem algum outro problema que o médico precisa examinar. Agora, respondendo diretamente, se é preciso levantar as pernas para colocar o uso da meia elástica, você precisa
Primeiro lembrar que existem várias doenças em que a gente pode usar a meia elástica como tratamento, desde varizes mais simples até varizes associadas com insuficiência venosa, onde tem bastante acúmulo de flebolinfedema, tem o linfedema, tem linfedemas mais fracos, linfedemas mais avançados, tem o lipedema, tem trombose. Então, dependendo da causa do uso da meia elástica, da razão de uso da meia elástica, pode ser ou não necessário levantar a perna antes de colocar a meia elástica. Então vamos lá. Por que a gente fala de levantar as pernas? Porque ao levantar a perna, a força da gravidade vai ajudar a ter um retorno venoso e linfático e desinchar essa perna. Agora, se você está usando a meia elástica por uma doença onde esse acúmulo venoso ou acúmulo linfático, o aumento da perna é lento, você pode levantar, pode tomar banho e depois colocar a meia elástica sem a necessidade de levantar as pernas. Agora, tem alguns casos onde esse acúmulo é muito rápido, então nos linfedemas avançados ou em varizes com insuficiência venosa avançada ou mesmo numa trombose venosa de vaso grande, esse inchaço acontece muito rápido. Então, logo depois que você acordou que a perna está desinchada e você colocou a perna para baixo, já começa a aumentar esse diâmetro do membro inferior. Então, e nesses casos pode ser necessário, então, após tomar um banho, levantar a perna para desinchar. O seu médico, ele vai te indicar se é ou não necessário levantar as pernas antes de colocar a meia elástica. A grande maioria dos casos não é necessário, mas em alguns casos é sim necessário. Porque se você colocar a meia elástica já com o inchaço, veja, você mediu a perna desinchada, e aí você inchou a perna e aí depois coloca a meia elástica, essa meia elástica ela não tem a medida para essa perna, então ela vai acabar apertando demais, vai acabar machucando, então a gente tem que evitar esse tipo de trauma. Gostou do nosso vídeo? Inscreva-se no nosso canal, compartilha com seus amigos e espera um pouquinho que eu vou colocar algumas indicações aqui dos melhores vídeos do nosso canal para você seguir assistindo. Até o próximo!